sabe uma questãozinha aqui para aquecer essa tela amanhã? Lá na página 372 do livro 2, questão 8, fala o seguinte: um gás sofre uma transformação isotérmica recebendo do meio ambiente 3.000 joules de calor. Quando um gás recebe calor, a quantidade de calor é positiva. Quando ele perde, negativa. Sendo N igual a 4 millimols do gás, pode-se afirmar que a sua variação de energia interna e o trabalho realizado na transformação vale em joules, respectivamente. Ele deu o número de mols e perguntou: podemos afirmar que a variação de energia interna e o trabalho valem respectivamente. O fato é que ele disse que era uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura é constante. Nós vimos que a energia interna de um gás, que é do tipo cinética, é 3 meios de nRT. Então, se eu fizer uma variação da energia interna, a variação desta grandeza, como o N e o R permanecem constantes, já que o N ele falou que era 4, a temperatura é a única coisa que poderia variar, mas ela também é constante. Então o ΔU seria 3 meios de nR ΔT. E como ΔT é zero, ΔU também é zero. Em toda transformação isotérmica, sempre que a temperatura é constante, o ΔU acaba sendo zero. Uma das perguntas já foi esclarecida. E existe a primeira lei termodinâmica, que diz que o calor que um gás recebe, parte se converte em trabalho e expansão do gás, mas parte varia sua energia interna. O enunciado falou qual era a quantidade de calor, 3.000, e o ΔU nós percebemos que era zero, já que é uma transformação isotérmica. Portanto, o trabalho realizado por esse gás tem que ser 3.000 joules, assim como o calor recebido. E ele pediu a variação de energia interna e o trabalho, respectivamente. Então é 0 e 3.000, letra A. Essa parte termodinâmica, eu acho que a parte mais perigosa é se acostumar, quando é que é zero, quando é que não é, né? Entender ou decorar. E a nomenclatura também pode atrapalhar bastante a gente. E aí, mais uma. Obrigado. A lista 5 você já corrigiu ela toda? Não? Porque já pode, eu acho, corrigir a lista 5, né? Era até ontem para digitar isso. Mas se vocês quiserem pedir alguma coisa da lista 5, fiquem à vontade. 13 da página 372, mesma tocada. Uma pequena quantidade de um gás ideal é mantida hermeticamente fechada dentro de um cilindro rígido dotado de um êmbolo. Puxando-se rapidamente o êmbolo, verifica-se uma diminuição da temperatura do gás. Em relação à transformação sofrida por esse gás, é verdadeiro afirmar que, letra A, o volume aumentou num processo isobárico. Pô, mas espera aí, se o volume aumentou e a temperatura diminuiu, como que a pressão vai continuar a mesma, né? P vezes V sobre T antes tem que ser igual a P vezes V sobre T depois. Ele afirmou que a temperatura diminuiu. Ele disse que o volume aumentou. Para conta antes ser igual a conta depois, só se a pressão cair bastante, cair para compensar o aumento de volume e cair para compensar a redução de temperatura. Então dizer que é isobárico é um absurdo. Letra B. A pressão diminuiu num processo isovolumétrico. Que a pressão diminuiu, eu concordo. Mas como é que vai ser isovolumétrico se o êmbolo foi puxado, né? Se o volume nitidamente aumentou? Então dizer que é isovolumétrico não tem nada a ver. O volume aumentou num processo isotérmico. A própria questão falava que houve redução de temperatura. Isotérmico é temperatura constante, não faz sentido. Letra D. O volume aumentou proporcionalmente mais do que a pressão diminuiu. Não. A pressão tem que cair para compensar o aumento de volume e tem que cair para compensar a redução de temperatura. Certamente a pressão se reduziu mais do que o volume aumentou. Por eliminação tem que ser aí, vamos ver a humildade.
A pressão diminuiu proporcionalmente mais do que o volume aumentou. Sim. Então tu vê, eu tive que usar qualitativamente o P vezes V sobre T. Ele me disse, a temperatura diminuiu, então o resultado da conta tende a aumentar. Concorda comigo? Ele me disse, o volume aumentou, já que foi uma expansão, então o resultado da conta tende a aumentar. Aumentar pelo aumento de volume, aumentar devido à redução da temperatura. Tudo bem para vocês se eu diminuo o denominador, o resultado aumenta? Para que a igualdade continue antes e depois, a pressão vai ter que cair para compensar o aumento de volume e vai ter que cair para compensar a redução da temperatura. Então a pressão cai mais do que o volume aumenta, sem dúvida. A pressão diminui proporcionalmente mais do que o volume aumentou, exatamente. E essa é uma questão delicadinha, não é uma questão chata mesmo, de o cara ver o que tem que fazer. Quem foi que pediu? Muito obrigado. Vamos lá, mais uma. Vamos fazer duas aqui na mesma tocada. Página 375 do livro 2. Vamos fazer a 28 e a 29. 28. Nas lições iniciais de um curso de mergulho com equipamento autônomo, cilindro de ar comprimido, os alunos são instruídos a voltarem lentamente à superfície sem perder sua respiração em hipótese alguma, a fim de permitir que ocorra a gradativa descompressão. O aprisionamento do ar nos pulmões pode ser fatal para o mergulhador durante a subida, pois nesse caso, a transformação sofrida pelo ar nos pulmões é isobárica. Isobárica não faz sentido porque ele estava lá no fundo, com a pressão maior, e está indo para a superfície onde a pressão é menor. Então isobárica, vamos eliminar tudo já. Isobárica está fora. Letra C. Isotérmica, com aumento da pressão do ar. Isotérmica eu aceito, já que o ar está dentro do corpo dele e o corpo humano, né, tem temperatura constante. Isotérmica é aceitável. Agora, com o aumento da pressão, não, né? Ele estava no fundo e está indo para a superfície, tem que ser com redução de pressão. Isotérmica com aumento do volume do ar. Olha, isotérmica, perfeito, porque está no corpo do cara o ar e o corpo humano tem uma temperatura praticamente constante. Com aumento de volume do ar, como a pressão em volta da tua caixa torácica vai diminuir, mesmo que tu não queira, a tua caixa torácica vai aumentar de volume. Então na subida, como a pressão da água diminui em volta do teu corpo, o teu corpo acaba ocupando um volume um pouco maior. Então eu aceito isotérmica com aumento de volume do ar, me parece honesto. Vamos analisar a letra E por humildade. Isovolumétrica, vou te dizer que tu consegue manter o volume da tua caixa torácica igual lá embaixo, alta pressão, e em cima, virtualmente impossível. Com diminuição da pressão do ar. A diminuição da pressão do ar eu aceito, mas isovolumétrica não dá para dizer. Qualquer variaçãozinha, se alguém te comprime essa região abdominal, tu já vai sentir que vai ter ar sendo expelido. Se alguém, a brincadeira que os meninos gostam de fazer, bolinho, né? Começa a subir um em cima do outro, coitado, o cara que está lá, ele fica com dificuldade de respirar, justamente porque cada amigo que sobe em cima dele, espreme o tórax dele e ele não consegue dilatar o tórax para o ar poder ir para dentro do corpo. Não se esqueçam, gente, a gente não suga o ar para dentro da gente, tá? A gente simplesmente aumenta o volume da caixa torácica e reduz a pressão interna. E aí a atmosfera empurra o ar para dentro da gente. Eu tinha a sensação, até pouco tempo atrás, de que eu tinha capacidade de sugar os objetos. Isso é um delírio. Tu não é um aspirador, certo? A única coisa que tu faz é que os músculos da tua caixa torácica aumentam o volume dela, reduzindo a pressão, e é por isso que o ar entra para dentro de ti, certo? Então cuidado com isso. Claro que eu entendo que o aluno possa ter ficado em dúvida entre a letra D e a letra E, né? Mas se tu parar para pensar, tu vai ver que o mergulhador acaba aumentando o volume do tórax dele à medida que ele sobe. Isotérmica com aumento de volume do ar. Confirmo. Vamos emendar a 29. Eu não sei se eu já comentei contigo sobre a embolia pulmonar, cheguei a fazer esse comentário da embolia pulmonar. O que acontece quando uma pessoa que está mergulhando lá no fundo do oceano sobe rapidamente? É a mesma coisa que acontece quando tu abre uma garrafa de refrigerante. O que acontece quando tu abre uma garrafa de refrigerante, olhando para ele? Formam bolinhas, né? Aquelas bolinhas estavam no estado líquido, dissolvidas no líquido do refrigerante. Quando tu reduz a pressão, aquele gás
acaba indo para o estado gasoso. Aumenta de volume e surge uma bolinha. Tu concorda que o teu sangue tem gás dentro dele? Certo? O teu sangue é um tipo de refrigerante, se for pensar, né? Tem gás carbônico e gás oxigênio, dissolvido. Eles estão na fase líquida. Quando tu está com o teu sangue espremido pela pressão, né, do oceano e de repente sobe, é exatamente como abrir uma garrafa de refrigerante. Dentro do teu sangue formarão pequenas bolinhas de oxigênio e gás carbônico. Só que essas bolinhas, quando se formarem dentro do alvéolo pulmonar, a células onde ocorre a troca gasosa, vai estourar, que nem uma pipoquinha o teu alvéolo pulmonar, e vai estourar e sangrar. Tu vai começar a ter sangramento no teu pulmão, vai começar a ter acúmulo de líquido no teu pulmão, tu pode morrer poucas horas depois do teu mergulho, certo? Então é uma coisa fatal mesmo. Mergulhou lá, 10 metros de profundidade, subiu bem rápido, faz isso algumas vezes, depois pode ir para o hospital, que a coisa é grave. Embolia pulmonar, muito parecido com abrir uma garrafa de refrigerante, só que dentro dos teus alvéolos pulmonares. 29. Um cilindro de área da seção transversal reta A é provido de um êmbolo móvel, podendo-se variar assim o volume de um gás ideal contido no cilindro. Quando o êmbolo está na marca 0,30, como mostra a figura, a temperatura do gás é 300 Kelvin e a pressão é P. Então tá, tem um cilindro, tem um êmbolo móvel aqui, e o gás inicialmente está na posição 0,30. E a temperatura do gás no início então é 300 Kelvin. Quando o êmbolo está na marca, já foi, levando o êmbolo para a marca 20, então tu vê, ele vai pegar esse êmbolo e vai trazer o êmbolo para cá, para uma nova posição, na marquinha de 0,20. Aumentando a temperatura para 400 Kelvin, então a temperatura inicial era 300, a nova temperatura 400 Kelvin. A nova pressão do gás vale, o gás sofreu uma transformação. Sempre que o gás sofrer uma transformação, P vezes V sobre T inicial é P vezes V sobre T final. A pressão ele chamou de P. O volume é a posição do êmbolo. Vou dizer que o volume é 0,30. E a temperatura inicial era 300. Após a transformação, o cara está me perguntando, o que vai acontecer com a pressão? O volume passou para 0,20, já que o êmbolo mudou de posição. E a temperatura passou para 400. Eu cortaria o 0, com o 0, aqui, multipliquei por 100 na prática ambos os lados. Eu vou dividir por 100 os denominadores. Vou dividir por 10 os numeradores. Vou dividir por 3 em cima e embaixo. E vou dividir por 2 em cima e embaixo. O 2 está dividido, passa 2 vezes P é igual a P'. A nova pressão vai ficar o dobro da pressão original. Então tu vê, a pressão aumentou um pouco por causa da redução do volume e aumentou um pouco por causa do aumento de temperatura. E no final fica com o dobro da pressão. 2P, letra D. Muito bem. Muito obrigado, amigo. Show. Ainda mais. Vamos lá, galera. Vamos aproveitar. Poucas dúvidas, hein? Show. Sempre conferindo o gabarito e interagindo, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer insegurança, divida essa insegurança comigo, porque eu também é. Questão 26 da página 375. Um gás sofre uma transformação passando de um estado A, em que a energia interna é 900 joules, a um estado B, em que a energia interna é 800 joules. Ele me deu o U inicial, 900 joules, e me deu o U final, 800 joules. Nessa transformação, o trabalho e o calor trocado têm módulos respectivamente. Mais uma vez, ele está pedindo o trabalho e o calor, e ele quer em módulo, então ele não está preocupado com o sinal dessas grandezas. E ele me forneceu um gráfico, pressão versus volume, para me ajudar aí. O volume está em 10 na menos 3 metros cúbicos, cuidado com esse fator aqui. E a pressão está em 10 na 5 newton por metro quadrado, que é o famoso Pascal. E a transformação AB está representada bem claramente no gráfico. No estado A, o volume era 8 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos e a pressão era 2
vezes 10 na 5 Pascal. No ponto B o volume passou para 4 e a pressão caiu para 1 vezes 10 na 5 Pascal. Como ele forneceu o gráfico P versus V, é uma boa maneira para a gente calcular o trabalho. Afinal, nós vimos que o trabalho é a área do gráfico P versus V. Cuidado, gente, como o gás sofreu uma redução de volume, ele está sofrendo trabalho, então o trabalho fica negativo. E é só calcular essa áreazinha toda aqui. Isso é um trapézio, e a área do trapézio é a média das bases vezes a altura. Eu, na tua época, dividia em triângulo mais retângulo. Fique bem à vontade se tu preferir assim. O trapézio está girado, né? Então a base maior do trapézio vale 2 vezes 10 na 5. A base menor do trapézio vale 1 vezes 10 na 5. A altura do trapézio vai do 4 ao 8, que é 4 vezes 10 na menos 3. Isso eu lembro que eu esquecia muito na hora de exercitar aquele fator corretivo ali. Isso tudo dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. O trabalho vai ser igual a menos 2 vezes 10 na 5 mais 1 vezes 10 na 5 é 3 vezes 10 na 5, que multiplica 2 vezes 10 na menos 3. O trabalho, então, sofrido pelo gás, 2 vezes 3, 6, 10 na 5 com 10 na menos 3, 10 na 2. Foi um trabalho de menos 600 joules. Como ele quer em módulo, né, eu vou responder 600. E finalmente eu termino a questão indo para a primeira lei da termodinâmica, que é igual a W mais ΔU. O calor que a gente joga para o gás, parte se converte em trabalho, parte em variação da energia interna. O calor ele quer. O trabalho foi menos 600. Ops, mas eu não tenho ΔU. Eu tenho o final e o inicial. E vocês sabem que uma variação nessa vida é a coisa no fim menos a coisa no início. No fim, o gás tinha 800 joules de energia interna. No início, 900. Portanto, a variação da energia interna foi menos 100. Menos 600 mais menos 100, o calor deu menos 700. Mostrando que o gás perdeu energia para o meio. Como ele pediu as respostas em módulo, e qual foi a ordem? Nesta transformação, o trabalho e o calor. O trabalho foi 600 em módulo e o calor foi 700. 600 e 700, letra B. Essa questãozinha já é bem completa. Exigiu do aluno cálculo de variação de energia interna, exigiu do aluno a consciência de que quando a pressão é variável, o trabalho é a área do gráfico P versus V, e exigiu cuidado na utilização do gráfico. Tinha que ter carinho com os sinais também, e ainda tinha que saber aplicar a primeira lei da termodinâmica. Bem completa a questão. Ótima pedida, muito obrigado. Ainda mais?